meu brother, fala minha sister, eu sou Marcel Lima e te dou boas-vindas. O vídeo de hoje é uma sequência do vídeo anterior, hoje é a parte 2. Nós vamos continuar tratando sobre aquela questão lá da dúvida da polícia se entra ou não na casa de um suposto crime de violência doméstica, certo? E hoje a gente vai responder definitivamente se a polícia deve ou não entrar naquela situação. Se liga aí que o tema é muito bom, vamos que vamos! E aí se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel, Episteme com Marcel, Episteme com Marcel. Gente, preste muita atenção aqui agora. Nós estamos tratando sobre casa. O que é casa? Eu já havia ventilado aí o conceito no vídeo anterior e hoje nós vamos fechar para você entender bem sobre o que é o conceito de casa, certo? Para isso nós vamos partir para o parágrafo 4º do artigo 150 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: o que é casa? Casa é qualquer compartimento habitado. Também se classifica como casa um aposento ocupado de habitação coletiva. E, por fim, a casa também compreende um compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, certo? Então aí a gente já dirime as dúvidas relacionadas a essa situação do que seja casa. Veja bem, se o cidadão comum quebra as regras do asilo inviolável, ele incide ou incidirá no crime previsto no artigo 150 do Código Penal, que é violação de domicílio. Isso no caso do cidadão comum. No caso do agente público, mais especificamente da polícia, digamos assim, cometendo essa situação de entrar no domicílio sem obedecer às determinações que a lei coloca, incidirá no crime chamado de abuso de autoridade, que a gente vai ver agora. Bem, como eu falei, caso uma pessoa comum, um cidadão comum, quebre as regras com relação ao asilo inviolável, ele poderá ser punido com base no artigo 150 do Código Penal. No caso de uma autoridade pública, ou seja, um policial, por exemplo, adentre a um imóvel sem obedecer às determinações legais, ele não será punido com base no artigo 150 do Código Penal, mas com base na chamada Lei de Abuso de Autoridade. Esta lei é a Lei 13.869 de 2019. Esta lei revogou a Lei 4898 de 1965, que tratava sobre os crimes de abuso de autoridade. Então, a Lei 13.869 atualizou as informações da Lei 4898, certo? Lei esta que foi publicada em 2019. Nós vamos partir diretamente para o artigo 22 da Lei 13.869, porque é o artigo que diz respeito ao que é essa questão da invasão de domicílio, certo? Com relação à autoridade pública. Então, caso um agente público, como eu sempre coloco, por exemplo, um policial, porque nós estamos aqui dentro de um contexto de narração aí de uma ação da polícia, né? Se por acaso o policial invadir o domicílio, quebrar as regras de inviolabilidade do domicílio, ele será então punido com base no artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, que diz o seguinte no seu caput. Caput significa a cabeça do artigo, logo o início do artigo, né? Vamos lá. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Caso o agente público pratique esta ação descrita aqui no caput, ele sofrerá uma penalidade de detenção de 1 a 4 anos e multa, certo? Mas o artigo 22 não para por aí. O parágrafo 1º desse artigo 22 diz o seguinte: incorre na mesma pena na forma prevista no caput deste artigo, ou seja, aqui na cabeça do artigo, quem? Inciso 1. Coage alguém mediante violência ou grave ameaça
a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências. Ou seja, caso o agente público emita algum tipo de ordem que vá caracterizar como violência ou grave ameaça contra a pessoa, o morador do imóvel, dirigir esta declaração de forma a adentrar ao imóvel, ou seja, de forma que o morador permita a entrada dessa autoridade pública, e se for mediante essa violência ou grave ameaça, ele também será punido com base aqui no caput do artigo. Outra situação, o inciso 2 foi vetado, vamos para o 3. Outra situação, quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, certo? Preste bem atenção neste inciso aqui. Nós conversamos lá no vídeo anterior sobre aquela situação de cumprimento de mandado por ordem judicial que, segundo a Constituição, tem que ser cumprido durante o dia, certo? Esta lei de abuso de autoridade estabeleceu, então, a regra, especificou que seja dia para cumprimento de mandado judicial. Para a Lei 13.869 de 2019, então, o dia se caracteriza entre o período de 5 da manhã até as 21 horas. Então, o cumprimento de mandado judicial pode ser feito de 5 da manhã até as 9 da noite. Você pode estar se perguntando, 9 da noite já é de noite, não é dia? Bem, a lei diz que até as 21 horas, porque pelo fato de ser no Brasil, existem diversos fusos horários no Brasil, né? Então tem regiões no Brasil aí mais para o norte, por exemplo, que às vezes o sol só vai se pôr lá para depois de 8 da noite, certo? Então, visualizando esta dinâmica do país, a lei então estabelece que o período de dia é caracterizado como de 5 da manhã até as 9 horas da noite, que é o período de cumprimento de mandado judicial. Se caso a polícia ou outro agente público autorizado tentar cumprir um mandado judicial fora desse horário estabelecido pela Lei 13.869, ele será então punido por abuso de autoridade com base aqui no artigo 22 desta Lei 13.869. Entendido? Beleza? Eu espero que você tenha compreendido bem a situação aí. E ainda, para finalizar o artigo 22, nós temos o parágrafo 2º, que diz o seguinte: não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre, certo? Então, caso ocorra o cumprimento, a observância, né, do que determina a Constituição Federal, conforme está aqui, que é aqui praticamente transcreve o texto da Constituição Federal, o policial ou outro agente público autorizado não será, então, punido por abuso de autoridade com base nessa questão de invasão de domicílio, certo? Mas preste muita atenção neste ponto que será importante para a gente responder, então, a pergunta destes nossos vídeos aí. Se houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. A pergunta foi esta: com base na narração que fizemos lá no início do primeiro vídeo, da parte 1, de que o sargento ficou na dúvida em decorrência da pergunta do soldado se entrava ou não, qual será então a resposta? Diante da dinâmica narrada lá por mim no início, nós temos claramente de que não há indícios suficientes que indiquem a necessidade de ingresso em razão da situação de flagrante delito, no caso lá. A única situação informativa que tem foi de um vizinho, que nem se identificou, que ligou para o 190 dizendo que havia uma possibilidade de cometimento ali, que estaria em andamento um crime de violência doméstica. Então a polícia não tem indícios suficientes que determinem, inclusive a própria pessoa atendeu, a mulher lá, a voz feminina atendeu ao interfone, dizendo que não estava acontecendo nada. Então, diante daquela situação, a polícia não deve entrar. Qual é a atitude, então, do sargento? Ir embora, certo? Se caso ocorra alguma situação nova que possibilite o retorno, ingresse numa situação realmente de flagrante delito, aí sim a polícia continua lá com sua missão. Mas naquela situação narrada, não há indícios suficientes que demonstrem a necessidade de ingresso em razão de flagrante delito. Beleza? Respondida a pergunta. Espero que você tenha aprendido bem, como eu, este assunto tão interessante.
E no próximo vídeo a gente volta com um novo assunto aqui no nosso Episteme com Marcel, beleza? Um abraço, tchau para todos!